Bom, boa noite. Sejam muito bem-vindos novamente ao Cientiat Lux, nosso podcast. E hoje nós temos a grata satisfação de receber a professora Josi Campos Cruz aqui conosco, né? Que está aqui conosco nos nossos estúdios para falar sobre ciência em geral e também sobre fisioarte, né? Que é um assunto muito interessante. Antes de agradecê-la, eu gostaria de apresentá-la. A professora doutora Josi Cruz graduada em Biologia, né, aqui pela USP de Ribeirão Preto, fez o seu mestrado, doutorado na área de Fisiologia na Faculdade de Medicina da USP, depois passou por alguns pós-doutorados no Brasil, né, a maioria aí também na USP e também no Karolinska Institute, todos na área de Fisiologia, né? A professora Josi Cruz hoje é professora do Departamento de Biotecnologia da Federal da Paraíba, e desenvolve pesquisas na área na área cardiovascular e também neuroendócrina, né? E tem se destacado no cenário nacional, principalmente junto da SBFIS, no desenvolvimento de uma estratégia de ensino muito interessante, muito inovadora, que é ensinar fisiologia por meio da arte. Além de todos esses qualificadores, a professora Josi é mãe do nosso querido Raul. Raul torce para algum time, professor? Não. Não, torce não? Não, embora o pai force ele a torcer pelo Corinthians. Aí, tá bom corintiano. E, bom, antes de mais nada, professora, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É uma satisfação imensa recebê-la por aqui. Eu que agradeço o convite, agradeço o seu convite, Renê, da Fabiana, né? Sim. E é um prazer estar aqui falando sobre ciência e sobre a fisioarte. Que maravilha. Professora, como surgiu o seu interesse pela ciência e, para ser mais específico, pela fisiologia, né? A sua pós-graduação toda a história, a carreira é muito pregada com a fisiologia. Como veio esse interesse pela ciência e, particularmente, pela fisiologia? E o que é fisiologia? Então, eu fiz biologia aqui na USP, né? E aí eu sempre fui bem curiosa, assim, sempre gostei muito sempre tive curiosidade geral, assim, e durante a faculdade de biologia eu tive muito interesse por diferentes áreas, mas assim, eu tive aquele interesse maior pela fisiologia, né? Que é o estudo dos órgãos e dos sistemas, como que funciona o sistema respiratório, cardiovascular, renal, mas eu acho que o grande incentivador da gente são sempre os professores, né? Sim. Eu tive, assim, grandes professores na área de fisiologia aqui da USP de Ribeirão Preto, em destaque para uma professora, que é a Beth, que foi a nossa professora de fisiologia, e que me inspirou muito, né, a gostar e escolher a fisiologia. E quando eu fui para a pós-graduação, que é onde eu comecei a trabalhar mesmo com fisiologia, também tive grandes mestres, assim, que me inspiram até hoje, né? Sim. Isso é muito bom, né? Então, eu acho que é o professor que é aquele que te dá aquela, né? Claro. Aquela certeza de que você está no caminho, na área correta. Aquela luz para seguir, né? Enfim, por um caminho tão bonito que é a ciência, né? Difícil, mas um caminho lindo, cheio de produções diferenciadas e muito gratificantes, né? Inclusive, professor, esse projeto da fisioarte tem chamado muita atenção, né? Tanto dos especialistas em fisiologia e outras em ciências correlatas, como também do público em geral. O que é esse projeto e como ele surgiu? Então, eu comecei a lecionar fisiologia lá na UFPB, na Universidade Federal da Paraíba, em 2012, para 2013, e aí que eu me vi frente à grande dificuldade que os alunos têm de compreender a fisiologia, né, que são processos que você tem de mecanismos fisiológicos, né, e a fisiologia é uma disciplina de muita interação, então você tem que entender um pouquinho de física, química, matemática, né, e bioquímica. Então isso faz com que o aluno considere a disciplina um desafio. E aí eu pensei, então, já nesse ano 2014, 15 mais ou menos, em talvez
incitar, né, o interesse dos alunos pelo estudo da fisiologia através da arte. Então, comecei a trazer para a sala de aula, né? Você tem aí vários outros professores, né, até fora do Brasil, tem vários no Brasil, tem vários livros, por exemplo, que fazem essa interação entre medicina e arte. Então, eu tive várias inspirações e comecei a trazer esse contexto artístico para as aulas, até que eu comecei a dar como atividade extra, uma atividade em que eles reinterpretavam algumas obras de arte através de conceitos fisiológicos. E aí, então, que surgiu a fisioarte, que foi um modo que eu encontrei de chamar a atenção dos alunos para essa disciplina, né? Despertar o interesse deles pelo estudo e, através também da arte, facilitar o ensino da fisiologia. Sim. E professora, tem percebido quais são os principais impactos que você tem percebido junto dos alunos que estão envolvidos no projeto? Assim, como que isso modifica a experiência educacional que eles têm? E se existe algum estudo ou alguma interpretação de que isso pode ser muito diferente para o estudante universitário de um aluno de primeiros cursos, né, ou secundaristas, ou alunos de ensino fundamental? Existe talvez a diferença de impacto entre essas diferentes gradações de conteúdo? É claro que a fisiologia é mais restrita à universidade, mas de repente em ambientes inclusivos, de repente nas atividades de extensão, a gente pode ter também os secundaristas. Isso muda o impacto, a recepção muda? Quais são os principais impactos notados com esse projeto em relação à experiência educacional dos alunos? Antes de responder, eu só vou deixar claro assim, o que é a fisioarte. Vou dar um exemplo, por exemplo. Então, a gente faz reinterpretações de conceitos fisiológicos através da arte. Vou dar um exemplo que é de um quadro muito conhecido, que é do Van Gogh, né? Van Gogh é extremamente conhecido, os quadros, né? Então, tem um quadro dele que ele está fumando um autorretrato, né, que ele fuma um cachimbo. E aí os alunos, então, pegaram esse quadro e interpretaram através do quadro desse autorretrato do Van Gogh, o Van Gogh com efizema, porque a gente sabe que fumar, né, tem várias questões pulmonares, incluindo efizema pulmonar. E aí fizeram uma cópia, né, do autorretrato com o cachimbo, mas aí fizeram um destaque para a região do pulmão, e aí colocaram todas as alterações do parênquima pulmonar, elasticidade pulmonar, fizeram até um detalhe do alvéolo, né? Com essa alteração da elasticidade, perda de área, né? De parênquima pulmonar. Então é isso que a gente faz na fisioarte, reinterpreta os quadros através de conceitos fisiológicos. Então, através dessa reinterpretação, eu consigo trabalhar toda a mecânica respiratória, né? Então é isso, para dar um exemplo do que é a fisioarte. Aí o que você perguntou sobre se eu altero a minha linguagem, né, para falar com alunos que são... Porque a gente também, esses quadros que eles fazem, eu levo para os meus projetos de extensão, para as escolas, né? Então, o que eu observo, eu fiquei... a primeira vez que eu fui levar para uma escola, né, que eu fui convidada a levar esses quadros dos alunos para as escolas, eu fiquei bem temerosa de como, né, eu poderia abordar isso para alunos tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio, mas eu vi que a linguagem, é claro que eu não vou usar uma linguagem rebuscada, diria assim, uma linguagem aprofundada da fisiologia, mas o básico eu consigo ensinar para os alunos através dessa reinterpretação. Então, é um bom exercício para a gente que faz, então, divulgação científica, popularização, eu transformar a minha oratória de sala de aula para a universidade, para esses alunos de ensino fundamental ou médio, mas você faz isso até de uma maneira, tão assim, envolvente, você tá tão assim... É tão prazeroso que você faz até de uma maneira extremamente natural, porque você quer que a criança entenda, que o adolescente entenda aquilo. Claro que você tem que mudar um pouco a linguagem, mas é completamente possível. E eu imagino que seja bastante interessante para eles, né? Porque aí a vivência ela é amplificada, né? Porque além do contexto da biologia em si, você tem o contexto que acaba entrando no aspecto mais cultural e que envolve a arte. E eu imagino também que essas experiências sejam... elas no segundo grau, nas atividades de extensão ou na própria universidade, elas oportunizam a integração entre diferentes disciplinas, porque estou eu aqui viajando, por exemplo, né?
já puxando a sardinha para o meu lado, por exemplo, quando se diz em enfisema pulmonar, já se sinaliza imediatamente para as alterações de pH no sangue, para a acidose respiratória decorrente do enfisema pulmonar, né? Eu acho que acaba deixando livre uma certa né, liberdade de interpretar e de favorecer o fluxo de raciocínio, né? Exatamente. Você vê que através desse quadro que eu aqui descrevi para vocês, dá para a gente explorar muita coisa, Muita coisa. E eu acho que é isso, né? Porque a transmissão do conhecimento, ela tem que ser livre, ela tem que ser criativa, ela tem que ser inovadora, exatamente, né? Porque essa geração de agora é muito difícil, como é uma geração multifuncional, para poder chamar a atenção deles, precisa dessa inovação, precisa dessa diferença na hora de ensinar, né? E hoje tudo é muito integrado, né? Todas as disciplinas são muito integradas e acho que oportuniza muito essa integração, né? Você tocou num ponto interessante, que é o nosso desafio de ser professor hoje em dia, é chamar a atenção desse aluno que é extremamente voltado à tecnologia, né? Então, eu sou de uma geração bem assim, né? A arte ajuda nisso, professora? Demais, eu ia dizer isso, que a gente tenta sempre se inovar em relação às tecnologias, né? Vejo que estou sempre atrás, mas estou sempre tentando buscar para atualizar as aulas, para poder trazer, você traz aqueles Kahoot, aquelas coisas para a sala de aula, mas a arte ajuda bastante, porque a arte, você pode, por exemplo, despertar o interesse do aluno pela arte em si, porque você tem várias menções anatômicas em obras, por exemplo, do Renascimento, Michelangelo. Então, você tem várias menções. Você tem obras do Michelangelo bastante que fazem menções, né? a sistema renal. Claro, você tem toda a anatomia envolvida, né? Em obras do Leonardo, do próprio Michelangelo também. Então, isso você pode usar em sala de aula. Então, já é uma coisa mais direta. Tem as interpretações que você faz também das obras, que aí você tem vários trabalhos que fazem esse tipo de interpretação. Você pode usar isso em sala de aula, mas você pode também usar a arte para trazer beleza para a sua aula. Porque a beleza, tudo aquilo que é belo para você se interessa. Então, eu tento fazer isso, trazer a beleza e, junto com a beleza, a compreensão da fisiologia, sabe? Então, isso torna, por exemplo, na aula de mecânica, vou falar de novo, mecânica respiratória, que eu dou aula, né, sobre mecânica respiratória e vejo que os alunos têm muita dificuldade, né, porque tem que saber um pouquinho de física, matemática e outras interações. E aí eu começo a aula, eu coloco um poema do Manuel Bandeira, Pneumotórax, que não tem uma relação direta com o que eu vou falar na sequência, mas já desperta uma atenção muito grande do aluno para aquilo que eu vou falar na sequência, sabe? Tem uma ambientação intelectual para a coisa, exatamente. Né? Então, eu já preparo o aluno, já chamo a atenção dele, ele já fica preparado para aquilo. Então, a arte sim, eu acho que em frente hoje que você tem esse aluno extremamente imediatista, né? Que eu acho que a arte ajuda muito você a trazê-lo para a sala de aula, a chamar a atenção dele, sabe? E eu acho que vai muito mais além, porque eu observo assim, principalmente na fisioarte, a fisioarte estimula muito a criatividade do aluno. E na fisioarte, o diferencial, é claro, como eu já falei, você tem vários outros livros até, né, que fazem essa interação entre medicina e arte. Mas na fisioarte, o aluno é o artista. Então, eu tenho mais isso na fisioarte. Então, eu tenho depois, muitos assim ficam assim, eu não vou conseguir fazer, não sou eu, não vai dar, tal. Mas quando eles se veem desenvolvendo aquilo, com várias expressões artísticas, porque eu deixo bem livre, né? Então, quando eles se vê fazendo aquilo e eles veem o resultado final, então eles ficam assim, estimula a autoestima do aluno, sabe? Então, vai um pouquinho mais além, sabe? Então, eu acho isso, assim, extremamente importante, porque a gente tem que pensar que a gente não forma só profissionais, mas cidadãos. Então, a arte estimula vários tipos de sentimentos, de paixões, de habilidades, percepções, exatamente. Isso é muito interessante, porque a gente vive de um universo criativo, né? A criação está muito ligada à arte, na mesma medida que está ligada com a ciência, né? E é interessante porque, assim, essa ideia de arte vinculada com a ciência,
ela está muito também nos primórdios, por exemplo, quando a gente pensa nos primeiros naturalistas que chegaram ao Brasil, né, que criaram verdadeiras obras de arte, né, ao desenhar os pássaros, ao desenharem os vegetais, etc., né, foram, assim, de certa forma, os primeiros escritores da natureza brasileira, né, e que constituíram verdadeiras obras de arte, né, esses livros mais antigos são... também se denotam pela riqueza de detalhes que só é garantida pela questão artística que tem aquele desenho científico, né? De fundo científico. E isso também me invoca uma outra curiosidade, professora, que é como essas obras de arte são escolhidas para serem trazidas para a sala de aula ou para atividade de extensão. O que chama a atenção da arte A ou da arte B, ou se seria só música, se seria só telas, ou se seriam, por exemplo, poemas, como já mencionado, e etc. Mas assim, como que é o procedimento de escolha, o processo de escolha dessas artes para serem trabalhadas? Então, o que eu faço é assim, como eu proponho para os alunos a fisioarte, então eu falo para eles no primeiro dia de aula, olha, nós vamos trabalhar nesse semestre nós vamos trabalhar a glândula suprarrenal na fisioarte. Então vocês vão procurar, pode ser o artista ou a expressão artística isso eu deixo bem livre, né? Eles que escolhem assim. E aí vocês vão fazer essa reinterpretação depois que nós estudarmos todo o conteúdo teórico da glândula suprarrenal. Então eu deixo bem livre. Só que durante os diferentes módulos que eu ministro de fisiologia, eu começo a estimular o aluno. Então eu trago muita arte, né? Para os outros módulos, eu dou aula de fisiologia do sistema respiratório, toda a fisiologia endócrina, gastrointestinal. Então e chego lá na endócrina, chego na glândula, né? Na suprarrenal, que seria o tema do semestre. Mas aí quando eu vou ministrar as outras aulas, todas eu trago arte. E aí eu uso então essas referências que tem já nas próprias artes. Então eu trago os desenhos anatômicos do Michelangelo, Leonardo da Vinci, outros artistas, eu trago para minha aula, eu trago outras referências, por exemplo, eu dou aula de parto e lactação. Tem um quadro da Frida Kahlo em que ela está com a sua ama de leite, né? O quadro é uma índia, né? Que foi a ama de leite dela. Numa das mamas é ela mamando, né? E na outra é o leite pingando. Então eu consigo, depois que eu mostro para os alunos todas as figuras ilustrativas dos livros sobre o reflexo da ejeção do leite, no final eu mostro essa obra, né? E repasso esse conceito, né? Do reflexo da ejeção do leite, mostrando essa obra da Frida Kahlo. Então, eu estimulo os alunos, eu mostro poesia, vou com poesia. Então, tudo isso já vai estimulando, né, a criatividade. E fica como uma imagem final, né? Isso. Ou eu coloco no final, ou no começo ou no final, Então, isso vai estimulando já a criatividade deles, despertando o interesse para que eles possam, então, fazer, ao final, então, a fisioarte. E aí eu deixo bem livre, né? Eu deixo assim, vocês podem escolher um artista que vocês admiram, uma obra que vocês admiram, né? Contanto que vocês achem nessa obra ou reinterpretem alguma coisa dessa obra que tenha conceitos do tema daquele semestre, que no caso aqui eu dei o exemplo, é a glândula suprarrenal. Então eu faço assim. E assim, e aí isso estimula demais a criatividade e me surpreende muito. Que bom. É muito gratificante para o professor. Eu digo isso porque quando a gente está na faculdade, e aí a gente tem toda essa dificuldade de chamar a atenção do aluno, de cativar o interesse dele, toda a atenção naquelas 2 horas de aula, eu dou 4 horas de aula. Então, assim, é difícil, né? Então, você vê aquele aluno desmotivado, eles ficam muito no celular, né? E aí você fica assim, não estão interessados, não gostam, não querem estar aqui. Eu acho que todo professor já passou por isso, né? E aí você fica com aquela imagem daquele aluno, daquele jovem desinteressado e desmotivado. Quando vem a fisioarte e eles mostram toda aquela criatividade, então estimula não só os alunos, como a gente também. Sim, claro. Porque eu fico assim, meu Deus, que coisa, sabe? Fico assim, todo semestre eu me surpreendo, né? Com o que eles trazem para mim de volta. E como um grande professor, aprende junto também, né? Muito, eu aprendo muito.
todo semestre eu aprendo demais, assim, Olha, sabe? Com os alunos. Eu conheço artistas regionais, né? Sim. Artistas nordestinos que eu não conhecia. Inclusive, teve uma fisioarte que nós fizemos, que os alunos, eles fizeram a reinterpretação com material reciclado, baseado num artista do Pará, que trabalha só com material reciclado. E ele viu, né, no Instagram, porque depois eu divulgo, né, essas releituras no Instagram. Ele viu, entrou em contato, até me mandou um presente, uma obra dele, tá lá em casa. Então, assim, e era um artista que eu não conhecia, assim, sabe? Passei a conhecer, a admirar. E tem muitos outros, assim, sim, né? Que eles é uma valorização para eles, né? Exatamente, da nossa cultura, né? E aí, então, eu comecei a deixar os alunos um pouco livre. Só que daí, depois, como eles trazem, né, isso, né? Ai, nossa, como tem vários artistas brasileiros, regionais, que a gente não conhece. Vamos fazer uma fisioarte só com artistas regionais? Né? Então, eu escolho um tema, só que você fica ali, tem que escolher trazer um artista regional, né? Então, nesse contexto, eu já fiz, por exemplo, falando em artistas brasileiros, já fizemos Tarsila do Amaral, que foi a glândula adrenal, Cândido Portinari, com parto e lactação, já fiz Frida Kahlo, sistema reprodutor feminino, já trabalhei com Van Gogh, sistema auditivo. Então, a gente já trabalhou com todos fazendo fisioartes temáticas, a gente chama, sabe? Então, e assim, a ideia da fisioarte, ela vai se renovando de acordo com as ideias que os próprios alunos trazem para mim. Aí, cada semestre, eu vou fazendo de uma maneira diferente, né? Que interessante. É um fluxo bem dinâmico, né? Bem inovador e criativo, que depende de uma gestão importante do professor, mas também de uma liberdade. De toda a liberdade e criatividade, né, dos alunos, que me inspiram demais, assim. E eu acho que isso é uma forma de deixar... É um convite à liberdade criativa, na verdade. Totalmente. Né? Uma coisa que eu esqueci de falar, quando eu falei que os alunos, eles ficam inspirados, e eles são os artistas, né? Então, assim, isso estimula tanto a autoestima dos alunos, que não tenho um só, tenho vários alunos que depois falaram, nossa, eu não me conhecia como artista. E isso me estimulou tanto que eu passei a escrever, e aí eles passaram a escrever poemas, conto. Teve um aluno que falou, professor, eu tinha largado minhas aulas de música, eu voltei para aula de música, sabe? Então eu acho isso, assim, sensacional. A precipitação de descobertas, né? Aí eles mandam os contos, escrevem, então eu acho isso fantástico, assim. Você vê aquele aluno em sala de aula, né, que você tem esse conceito, né, a visão que você tem ali como professor, desmotivado, pouca atenção na aula, que não consegue, realmente, porque é muito difícil. Hoje em dia, os nossos métodos didáticos não acompanham mais os jovens de hoje, né? Então, é necessário que a gente faça esse tipo de inovação. Então, assim, a gente tem métodos que são um pouco mais, vou dizer, ultrapassados para a geração de hoje, né? E a gente cria esse ambiente de falta de motivação para os estudantes, sabe? Então, por isso que eu acho que é muito importante quando essas metodologias ativas, mas também acho muito importante quando eu vejo esse aluno que me dá a impressão de estar completamente sem interesse pela disciplina, ao final ter dito assim, olha, professora, ao final me inspirou tanto que eu fiz um poema. É o ensino-lento, né? Professora, também assim... Eu fiquei curioso de saber também se é a própria professora uma artista, ou se já foi uma artista em alguma área específica, se já se dedicou à poesia, à música ou à pintura. Olha, você acredita que não? A minha resposta é não. Eu gosto muito de conhecer, né? Sim. Então, eu gosto muito de ter contato com a arte, mas eu confesso que eu tenho pouquíssima habilidade, assim, sabe, com o processo manual, assim. Eu sou muito, eu me vi depois, isso fez com que, a fisioarte fez com que eu depois adentrasse, né, o mundo virtual, que hoje a gente tem o Instagram da fisioarte. E aí, então, eu me vejo criativa nos processos que a gente cria lá para divulgação, porque a fisioarte me inspirou também a trabalhar com divulgação científica, né, popularização da ciência, tal, da fisiologia em si até.
E aí eu me vejo criativa nesse aspecto, sabe? Sem dúvida. E adoro, assim, as coisas que eu faço, tal, é uma terapia para mim, mas dizer assim, eu não tenho dons, assim, de pintura, por exemplo, musical, né? Não. Mas eu imagino que a arte e o próprio conhecimento da arte acaba motivando muito interesse seu mesmo, né? E dos alunos, né? Porque é isso que vai fazer essa diferença na instigação cultural, inclusive, né? Porque a gente é carente não só de conhecimento, mas também de cultura, de uma certa forma, né? E até era até as minhas próximas perguntas, né? Na verdade, são duas. Como que a professora enxerga a importância da divulgação científica, no Brasil, especificamente, e como que as plataformas digitais, como o Instagram, por exemplo, são importantes para divulgar que seja a fisiologia ou a ciência para fora da universidade. Eu acho que ficou bem claro nos últimos anos a importância, né, da divulgação científica, que é uma coisa que nós, cientistas, não aprendemos a fazer, né? Nós somos muito mais cientistas, aqueles de ficar dentro do laboratório do que de sair e divulgar a nossa ciência, porque o que a gente faz é para a população, né? Então a gente não tem muito essa prática, não tinha, né? Não tinha muito essa prática de sair do laboratório e divulgar e falar do que a gente faz, mas acho que nos últimos anos nós vimos a necessidade, né? Principalmente por conta do negacionismo, a gente vê em relação à vacina, vou dar um exemplo. Então, viu-se a necessidade do cientista sair do laboratório e se transformar num divulgador. Claro que a gente não tem aquele preparo todo, né, para fazer isso, mas nós vimos a necessidade de sair, aprender e sair da nossa zona de conforto e comunicar a ciência, né, para as pessoas. Então é essencial isso. E eu acho que ela é um diferencial da extensão, né? Porque a extensão sempre foi considerada o primo pobre da universidade, né? Do tripé, ensino, pesquisa e extensão, a extensão sempre foi ali meio escanteada, né? Não é que não era feita, né? Porque por exemplo, aqui a nossa universidade, ela atende, por exemplo, ela tem um hospital que atende o SUS, tem a clínica a clínica odontológica, a clínica de psicologia, de nutrição. Então, por si, a universidade é extensionista, né? Mas, assim, o sentido mais lato, né? Disso, de levar conhecimento, não só o serviço, mas o sentido de conhecimento para fora da universidade faz com que ela se desmistifique, ela se desencastele, né? Eu Exatamente. Acho que tem muito nesse sentido. E a plataforma digital acho que facilita muito isso. Demais, elas facilitam muito essa comunicação, né? E acho que tem ficado cada vez mais, assim, alastrado isso, né? Porque mais pessoas têm, né, utilizando mídias sociais todos os dias, né? Uma grande parte do dia. E aí você tem, acho que muitos até se dedicando bastante, né? A popularização, a divulgação científica. E eu estou aprendendo, assim, é um desafio meu, porque eu comecei o Instagram da Fisioarte para divulgar entre os alunos mesmo, para divulgar as reinterpretações, né? E aí, como eu vi que as pessoas, uma vez eu vi o que me chamou a atenção, um amigo veio e disse assim, nossa, teve um aluno meu que foi apresentar um seminário e ao final do seminário ele mostrou uma reinterpretação da sua fisioarte. Aí eu falei, nossa, que bacana, né, que outras pessoas estão se interessando também. E aí eu comecei a expandir um pouco mais o Instagram da Fisioarte e aí hoje eu uso ele para divulgar também a fisiologia, né? Eu vejo que grande parte das pessoas que seguem são pessoas da área, né? Então, assim, o meu desafio é expandir para as pessoas fora dessa bolha, né? A Fisioarte, para levar, então, esse conhecimento para fora da bolha. Esse é meu desafio em relação ao Instagram e usar essa plataforma, né, para fazer divulgação científica. Foi até interessante que uma das primeiras vezes que eu levei, então, esses quadros que os alunos fazem, como eu disse, eu tenho um projeto de extensão, eu levo para as escolas, né? E aí, principalmente, assim, muitos desses quadros têm fisiopatologias, então, por exemplo, tem diabetes, tem, como eu falei, o efizema, e aí a gente vai tratar com os alunos, falar do hábito tabagista, que isso não é legal. Tudo isso a gente faz
utilizando esses quadros como exemplo, né? E é interessante que aí eu explico para eles o que é fisiologia, e eu estava explicando para crianças de 6, 7 anos, né? Acho que a arte facilita muito esse processo, né? O que é a fisiologia, e eles interessadíssimos, né? Fazem 1000 perguntas. Engraçado, eu sempre conto essa história que eu achei, passou um tempo, eram crianças de 6, 7 anos. Passou um tempo, eu passei na escola, na porta dessa escola que eu fiz essa atividade com essas crianças, mostrando a fisioarte. E aí as crianças saíram no portão e falavam assim, olha a tia da filosofia. Achei tão bonitinho. Que legal. Mas assim, você já teve uma interação, um reconhecimento, sim. Né? E foi fantástico. E hoje a fisioarte nós começamos, é sempre desafiador, né? Sim. Fazer extensão, assim, a gente nunca sabe como que vai... ser recebido, né? E como se vai dar certo, se não vai. E eu comecei, como deu muito certo com criança, né? Então eu pensei, e se a gente levar a fisioarte para inclusão, sabe? Para crianças deficientes e tal. E aí a última edição, né, da nossa fisioarte foi a fisioarte inclusão. E aí a gente levou, né, para crianças autistas com síndrome de Down, também para crianças carentes. Então, assim, a receptividade foi gigantesca, assim. Imagino, porque a arte é um sinal assim, de aproximação, né? E as crianças os pais vinham junto também, sabe? E eles queriam saber cada quadro. Eu tenho um quadro, uma reinterpretação, que são as amendoeiras do Van Gogh. E aí a reinterpretação é a árvore taquiobrônquica. E aí eles queriam, como assim, é isso aqui, sabe? Apontavam para o tórax, assim, e queriam entender aquilo. Então, a interação é fantástica. E eu comecei a fazer também, teve uma das fisioartes, que foi gastrointestinal, que eles cunharam, sabe? Fizeram um relevo, o trato gastrointestinal em relevo. E aí uma das professoras viu e falou assim, olha, eu trabalho com... estudantes com deficiência visual, e isso é muito interessante para eles. E aí eu comecei a fazer a fisioarte, a gente faz a fisioarte manual. Então são artes que a gente pode sentir, né? E aí eu levei todas essas, assim, como as crianças autistas, elas têm toda uma alteração, né, sensorial. Então nós levamos todas as artes que eles poderiam pegar, que é feito em Eva, né? As esculturas, tem algumas reinterpretações que são feitas, Davi de Michelangelo, a gente tem escultura, né? Que é um Davi com síndrome metabólica, fizeram. Bom, e aí, então eu levei essas, então eles pegavam, eles, sabe, assim, achei fantástico. E os pais vinham junto, queriam saber, queriam tirar dúvidas, sabe, sobre, porque viam também, nossa, eu tenho diabetes, a gente tem uma reinterpretação de Van Gogh, que é A Noite Estrelada, que aí os sóis viraram o pâncreas endócrino, né? Então aí a gente fala do diabetes ali e tal. E aí as pessoas vinham perguntar, tiravam dúvida. Então você já vai além disso. É o efeito multiplicador da extensão, né? As crianças levam isso muito fortemente, né? E assim, foi uma experiência fantástica. Foram 5 horas de atividade, né? Que é um grupo lá de João Pessoa que faz esse trabalho com essas crianças. E eu falei, nossa, eu acho que eu não vou ficar 1 hora aqui. Mas nós ficamos as 5 horas sem parar, sabe? Toda hora chegava e as crianças iam chegando. Então, assim, é bem gratificante. Gratificante, essa palavra eu estava procurando. Extremamente gratificante. Cansativo, mas extremamente gratificante. Sim. E a maioria das ações são só em João Pessoa mesmo, professor? Isso se estende pelo estado? Já tiveram oportunidades em outras localidades? De repente, junto à SBFIS? Eu já fiz exposições em outras cidades da Paraíba, Sim. Né? Então, já fiz também exposições no congresso da SBFIS, que foi a oportunidade que eu tive. Mas não, a grande maioria é ali, né? Porque eu tenho dificuldade de locomoção para levar, né? Levar o material. Então, eu consigo fazer, o máximo que eu consigo são cidades ali próximas a João Pessoa, do estado da
da Paraíba. O que já é de uma impactação enorme, né? Porque... Não, é assim, sempre é extremamente gratificante, sim, né? Mas eu tenho assim, agora eu pensei, para eu poder expandir um pouco mais, porque assim, a Fisioarte eu consigo fazer ela um projeto de extensão, porque eu levo, como eu já dei exemplo, para as escolas, né? E para locais públicos, né? As nossas releituras. É um projeto de ensino, né, também, então acho que eu gostaria de estimular outros professores também, né, a se inspirarem, né, a fazer essas sim, atividades, essas metodologias ativas, que acho que enriquece muito a aula. E aí, pensando nisso, eu vou agora dar em julho, né, um curso sobre, já ministrei para professores esse curso, a Fisioarte, né, para professores, e agora vou fazer um curso, né, no congresso da FESB, que vai ser agora em Campinas. Eu vou fazer um curso sobre a Fisioarte. Olha só, de repente isso oportuniza depois para professores secundaristas de biologia, de repente um curso preparatório para esse, né? Então, eu estou pensando nisso. Foi uma experiência muito rica, uma escola me convidou para dar um curso, né, na semana pedagógica sim, da escola, uma oficina sobre a Fisioarte. Os professores gostaram muito, assim, eu tive e aprendi muito com eles, sim, assim, também, e foi sempre os desafios que eu acho que estimulam muito a gente. Então tinha professor de matemática, geografia, sim, que pode né, adaptar tudo para também completamente, completamente, exatamente. E aí também, né, professora, essa questão das plataformas digitais, eu acho que elas ajudam a gente está em vários lugares ao mesmo tempo, né? A plataforma digital, a Fisioarte na plataforma digital, ela também é estendida para muito além de João Pessoa, né? Sim, sim. E a Fisioarte, ela só está no Instagram ou ela está em outras plataformas também? Ela está mais no Instagram, sabe? E eu vou dizer por que eu não estou em outras. Porque sou eu que cuido. Ah, entendi. Eu tenho alguns alunos, mas como eles vão e vêm, né? Só eu que sou a fixa. Então, assim, eu consigo que eu só tenho cuidar, só cuidar do Instagram, assim. Sim. E estou tentando levar para o TikTok, porque as coisas que eu publico no Instagram dá para publicar os vídeos, né? No TikTok. O Spotify também é uma boa, uma boa também. Esse eu não pensei ainda, mas... E também estou aprendendo sobre essas plataformas, então... E assim, né? E é sempre um desafio muito grande e que acaba gratificando para quanto mais pessoa ele puder chegar, né? Sim. Você sabe que a Fisioarte, porque assim, essa atividade, eu sempre... ela também é uma atividade de pesquisa, né? Na área de ensino. Então, eu tenho alguns trabalhos publicados. Então, eu tenho esse primeiro trabalho da Fisioarte, que foi publicado numa revista de educação. Tem um também que eu faço interação, como você já citou. Eu fiz um trabalho de interação entre fisiologia e parasitologia. E aí a gente fez fisiologia, parasitologia e arte. Então a gente publicou também esse trabalho. E tem outros trabalhos, esses de glândula adrenal, com obras da Tarsila do Amaral. Isso a gente publicou também, né, como um relato de caso e tal. Legal. Bom, e aí como isso vai, né, alguns a gente publica em língua inglesa, então vai para o mundo todo, né? Então, a Fisioarte hoje ela está sendo feita na Malásia. Na Malásia. Olha que legal. No México. Tá vendo? E tem mais... Isso, Malásia e México, que foi uma coisa assim que me surpreendeu demais. Um professor lá de um país que eu mal conheço, né? Me procurou pedindo informações, o protocolo, como que faz a Fisioarte e tal. E a gente tem contato até hoje, assim, né? Eu tenho com esses professores. Então, e logo chegaram as premiações nacionais e internacionais, com certeza, para esse bem tipo de além. projeto. Então, é bem interessante, assim. E aí, eu pude conhecer vários professores que também trabalham, né? Com fisiologia e arte, né, através do mundo. Tem esse professor que eu conheci, o professor Shen, da Malásia, que faz muita coisa, mangá e arte, né, que eles têm essas coisas lá. Então, ele trabalha bastante, então eu aprendo bastante com ele também. Tá. Professora, e assim,
Se você fosse dar uma dica para um professor novo, universitário que seja, como uma grande inspiradora dessa forma diferente de ensinar, qual seria a dica para quem quer inovar na forma de ensinar? O que a pessoa precisa pensar ou ter de diferente? O que seria uma dica especial? Além do carinho, o amor à própria profissão para fazer isso, com certeza que é um grande motivador disso tudo que você faz, mas... Olha, Renê, eu acho que é não ter medo de ousar, porque a gente fica com muito receio de que não vai dar certo, né? Ai, não vou fazer, não vai dar certo. Eu acho que é o principal, é não ter medo de ousar, é tentar, né? Vai tentar e adapta, se não der certo, adapta e faz. E os alunos estão esperando o novo, né? Exatamente, é. E ter, assim, consciência de que essas atividades, eu tô, assim, o tempo todo falando de metodologias ativas, mas ter a consciência de que também são limitadas, né? Eu não consigo um curso todo, né? Claro. Um semestre inteiro, não, mas aí eu escolho, né? Até para não ficar enjoativo, até para não ficar muito forçado, não, né? Tem que ser natural, tempo, né? Não dá o tempo hábil, você estoura o seu plano de curso, né? Mas assim, vale a pena, porque é o que eu falei, é trabalhoso, né? Mas vale muito a pena e o retorno é muito satisfatório, né? Que você vê não só o seu aluno envolvido naquilo, e você vê o seu aluno envolvido naquilo é um estímulo muito grande para você, né? E eu aprendo muito, que é um grande incentivo para mim também. Eu imagino. Então eu acho que é ousar, assim, usar muito da criatividade e ousar. É isso. E professora, eu vou pegar aleatório, até porque já foi citado, pegando Tarsila do Amaral especificamente, que inclusive gerou a publicação na revista de educação médica, como que foi a releitura de Tarsila Amaral? Pegando esse exemplo mais focado, o que foi a releitura da Tarsila Amaral? Como isso se deu? O que foi esse contexto? Então, é o que eu falei, cada semestre a gente vai inovando um pouco, né? E aí veio essa ideia, como os alunos sempre traziam muitas artistas, né, brasileiros, eu pensei, se a gente explorar, né, na fisioarte, explorar um só artista, né, para incentivar também o aluno a conhecer a nossa cultura, né? Então vai muito além, eu adoro isso, quando a fisiologia ela vai além, né? Então incentivar o aluno a conhecer a nossa cultura. E aí eu comecei uma ideia, né? Eu falei, acho que eu vou começar com Tarsila do Amaral, né? E estava muito próximo da época, acho que foi uma inspiração meio momentânea mesmo, que foi a época dos 100 anos da Semana de Arte Moderna. Acho que foi próximo disso que nós fizemos. E aí eu falei, vou pegar a Tarsila do Amaral. E assim, e tinha obras assim que eu realmente nunca tinha ouvido falar da Tarsila, que os alunos trouxeram para a sala de aula. E o interessante é que porque assim, eles fazem a releitura e aí a gente faz uma exposição, né? Então eles são grupos, eu divido mais ou menos os alunos em 3, né? Então, cada 3 alunos fazem uma reinterpretação. E aí eles tem uma exposição, eles vêm apresentar. Então, nessa exposição, eles têm que apresentar, falar um pouquinho do artista, então foi sobre a Tarsila, né, nesse caso, falar um pouco do artista, falar das obras desse artista e da obra que eles escolheram em si. E aí vão explicar a reinterpretação deles dentro do contexto dessa obra específica, no caso da Tarsila do Amaral. No caso, como foi da Tarsila, a gente, na verdade, estudou a vida dela, né? Porque como eram vários grupos falando da mesma artista, então nós dividimos, né? Vamos falar um grupo fala da infância, então nós revisitamos toda a vida da Tarsila do Amaral dentro de uma disciplina de fisiologia, né? Então isso foi muito enriquecedor, Então nós fomos lá na infância dela e uma coisa interessante que tem uma obra da Tarsila que chama Bailarina. É uma bailarina mesmo. E você percebe que a bailarina, ela tem uma cabeça muito pequena e uma saia muito grande. E aí, como eu falo, os alunos eles vão buscar saber o que a Tarsila quis dizer com aquela obra, e aí eles viram que ela quis mostrar, então, aquela coisa século XIX, né, que as mulheres eram mais assim, a saia representando o fato de que as mulheres eram para reprodução, então uma cabeça pequena, né, que era aquele
patriarcal, extremamente patriarcal e tal. Então, que as mulheres eram, né, extremamente em segundo plano dentro de um casamento. E aí, eles inverteram, fizeram na saia da Tarsila, eles enxergaram a própria anatomia da glândula suprarrenal. Então, fizeram toda a anatomia com os detalhes, né, da glândula. E aí, eles inverteram. Eles fizeram a saia pequena e a cabeça grande da bailarina. E aí foram falar, então, que as mulheres hoje têm um papel muito mais representativo na sociedade, né? Que eu achei fantástico, porque é uma aula de fisiologia. E os alunos vão lá para a parte de sociologia, de contexto social, né? Falar sobre machismo estrutural na sala de aula. Então, eu acho isso maravilhoso. E é um assunto muito contemporâneo, que precisa ser discutido, que acaba vindo muito além da fisiologia, né? Muito além da sala de aula, muito além de tudo, que é o que precisa acontecer para a universidade. A universidade tem que ser viva, tem que ser plural, ela tem que se adaptar a tudo, né? E você vê como é gratificante, assim, como eu te falei, nós como professores, a gente está ali também para formar cidadãos, Exato. né? Eu acho que isso aí, para mim, é extremamente... Pessoas melhores exatamente, também, né? Profissionais, Sim. né? Com um pouco mais de sensibilidade, compaixão, e eu acho que isso que é você humanizar o ensino universitário, Sim. que é extremamente importante. E a cultura nunca fez mal a ninguém, né? Não, Ser um profissional técnico e também culto Não. é muito interessante para a nossa sociedade. E né? você sabe que tem um aspecto que você estimula com a arte, que assim, a arte suscita em você vários sentimentos, né? A hora que você estava me perguntando, você não tem nenhum dom artístico, eu acho que eu sou como chama? Que gosto de assistir, sou uma... Observadora. Contumaz da arte, Sim. né? Porque me emociono muito, choro muito, né? Bom. Então, assim, tudo isso que a arte, ela incita, né, essas habilidades que ela incita, o aluno, ele é capaz de transpor isso depois para uma disciplina, né? Então, tem vários trabalhos, por exemplo, tem vários trabalhos que mostram que aqueles alunos que têm contato com a arte, principalmente alunos que vão depois trabalhar com o público, a medicina, odonto, né? Tem um estudo muito conhecido, né, para quem trabalha com ciências biológicas e arte, que eles fizeram o seguinte: os alunos vão para um museu, né, nos Estados Unidos, e aí eles visitam e eles são estimulados a descrever uma obra minuciosamente. Eles descrevem, olham, descrevem essa obra. Eles foram alunos de medicina. E aí, quando eles foram para a prática, né, eles observaram que eles foram muito mais capazes de observar detalhes no paciente. Então, aquilo que ele aprendeu com a arte, observar detalhes, essa habilidade, né, ele levou, então, para a prática clínica. E isso facilita você a chegar num diagnóstico mais correto, com maior certeza. A dúvida deles em relação ao diagnóstico era menor. Violento. Exatamente. Então, tudo isso, a arte que você aprende, o que ela estimula em você, você pode transpor, né, para a sua prática profissional. Sim. Então, isso é... E, professora, teve algum episódio, algum instante ou alguma circunstância durante toda essa experiência que mais lhe marcou? De repente, assim, uma criança que lhe comunicou alguma coisa que você de repente não estava esperando, ou de repente algum aluno te manifestou alguma coisa que foi muito interessante, enfim, uma experiência vivida com isso tudo. Essa é uma pergunta. E a outra, qual foi a obra reinterpretada que mais lhe marcou? De experiência, você sabe que uma vez eu estava era véspera de Natal, eu estava em casa e não sei porquê, era 24 para 25 de dezembro, e aí eu abri meu e-mail, né? E aí veio um e-mail gigantesco de um aluno. E nesse e-mail, era um e-mail extremamente, assim, pessoal. Olha. E ele disse que ficou tão, assim, inspirado com a fisioarte, que ele começou a desenhar e viu nele um artista, né? E aí ele foi me contar como aquilo foi importante para ele. Que ele tinha um
problema de socialização e como aquilo estava ajudando ele a se sentir melhor, porque ele passou a desenhar. Inclusive, ele fez desenhos maravilhosos. Ele ganhou, inclusive, com o professor Norberto. O Cairasco, ele ganhou um prêmio porque ele começou a desenhar, faz desenhos maravilhosos. E aí, numa das atividades do professor Norberto, que é da USP aqui de Ribeirão, ele participou e ganhou, né, o concurso e tal. E ele foi para os desenhos desse aluno são tão assim impressionantes que ele foi convidado para ir para o Congresso da Sociedade Brasileira de Fisiologia, sabe? Bom. Então isso foi assim de muitas... E uma coisa muito interessante, quando ele foi convidado, que aí falaram, olha, nós pagamos a passagem, a estadia dele, esse menino tem que vir para cá, porque a expressão dele artística, e ele expressava assim, eram desenhos assim impressionantes, e todos levados para essa parte da fisiologia, né? E aí convidaram ele, que eu achei assim, é um menino que foi a primeira vez que andou de avião, sabe? Quando foi, então nessa oportunidade. A arte levou ele para longe. Exatamente, sabe? Então assim, esse foi um caso assim que eu assim tenho guardado, sabe? Comigo, assim, esse. E de obra relida? Ah, sim, e fica difícil de eu responder isso, porque tem várias que eu gosto muito, assim. Na verdade, a maioria, eu sempre me surpreendo demais com a criatividade dos alunos, né? Mas eu vou dar um exemplo de como essas reinterpretações, elas podem ser extremamente criativas, né? E como elas são criativas. Por exemplo, vou dar como a gente está aqui descrevendo, eu vou escolher outro com um afresco, né, do Michelangelo, que é muito famoso, né, que é a criação de Adão, né, que a gente sabe tem Deus, né, envolto num manto, ele tentando tocar o dedo de Adão, que está numa posição mais confortável, né, aparentemente numas pedras, tal, então Deus tentando tocar o dedo de Adão. E aí, então, tem a reinterpretação dessa obra de arte no contexto da fisiologia do sistema respiratório. Então, eles fizeram como se Deus fosse o sopro da vida, e aí eles trazem um pouco da história, né, da fisiologia do sistema respiratório, que começou lá com os gregos, o sopro da vida, né? Inclusive tem uma passagem da Bíblia, né, sobre isso, e aí, então eles citam a passagem da Bíblia, e aí colocam que Deus soprou na narina, né, e isso tem tudo a ver com a história da fisiologia do sistema respiratório, na época dos gregos, e aí eles colocam o sopro, né, Deus soprando, né, e aí eles fazem esse manto que envolve Deus junto com os anjos, eles fazem um desenho de um alvéolo, e aí Deus soprando, e Adão então recebendo esse sopro da vida, e aí fazem em Adão todo o sistema, né, superior e inferior, até chegar nos alvéolos, e um destaque para os alvéolos. Então essa foi uma reinterpretação. Uma outra reinterpretação, usando esse mesmo afresco, foi que eles interpretaram assim, esse manto que envolve Deus, na verdade é o sistema nervoso central, Deus está ali segurando um jarro de água, e ele está segurando um jarro de água e ofertando um copo de água para Adão. E Adão está sentado, né, comendo uma batatinha. Então, nessa reinterpretação, eles falaram sobre como que há, então, o comportamento da sede, né, que é estimulado pelo aumento do excesso de sódio no meio extracelular, estimula no sistema nervoso central, que é aí representado pelo sistema nervoso central, era Deus, né, ali, estimula as células específicas, os osmorreceptores, que vão estimular áreas, né, superiores, mais corticais, que vão induzir você a esse comportamento da sede. E aí vem uma resposta que é a sede, você busca, né? A água, inclusive, para controlar a pressão, né? Inclusive para fazer um controle da pressão, exatamente, né? Para contrabalancear esse excesso de sódio no plasma. Então, esse foi um exemplo, né, de uma mesma obra de arte com duas interpretações completamente diferentes, né, dos alunos. Assim, mas, Renê, eu tenho muita dificuldade, porque eu gosto de quase todos que... Eu imagino, são filhos que são difíceis de dizer que um é, né, mais... Olha, são filhos sim, mas também são extremamente criativos. Fica difícil. Que bom. A riqueza da criação, né? E, professora, por exemplo, né, a hipertensão,
hipertensão é um problema médico extremamente importante, principalmente ligado à sua área cardiovascular, e também, de certa forma, totalmente relacionado à neuroendocrinologia, que é um dos grandes inimigos da saúde pública, né? Junto do diabetes, que inclusive podem estar junto na síndrome metabólica e tudo mais. Teve alguma reinterpretação que cuidou especificamente da hipertensão? Ou tem alguma coisa para levar isso em relação ao SUS, que trata tanto da hipertensão recentemente? Reinterpretação, o que eu estou me lembrando agora, tem uma sobre, que eu até citei, que era o Davi, né, de Michelangelo, e aí eles fizeram, né, uma escultura do Davi com síndrome metabólica, né, então legal. Fizeram um Davi barrigudo, né, um Davi, então, e aí foram falar sobre síndrome metabólica, que aí você tem, né. A síndrome metabólica é? Hipertensão, quando você tem hipertensão, diabetes, né, toda uma alteração metabólica que leva a isso. E aí eles foram ter obesidade, né? São somas, né? Isso. São somas de... E aí eles representaram isso nessa releitura. Esse que eu estou me lembrando agora. Que bom, que legal. Que fizeram isso. E tem um também, eu esqueci o nome da artista, uma artista brasileira, que fizeram uma reinterpretação também. E aí... falaram todo do sistema renina-angiotensina, aldosterona, que está extremamente ligado, né, à hipertensão, tal. Tem esse também, mas não vou saber aqui dar o exemplo direto, assim. Foi uma coisa meio abstrata que eles fizeram, mas remetendo ao sistema renina-angiotensina, aldosterona, né, que está bem ligado. E que é bem difícil de ser entendido, né? Muito, verdade. É um dos grandes desafios, têm muita dificuldade. Né? Sim, muito. Verdade. Quando eu dei o módulo de inscrição aqui para medicina, isso era realmente ali uma coisa que depois de dominado, ele passa a ser um conceito que passa a ser um grande amigo. Mas até ele ser dominado, haja suor para entender. E a arte pode facilitar muito isso, né? Pode tirar essas ideias que a gente tem, sabe aquela... E é difícil, não vou entender, né? Pode completamente tirar. Que nem eu te falo, quando eu coloco o poema, né, o pneumotórax, antes de falar de conceitos de mecânica respiratória, eu acho que eu torno a mecânica respiratória muito mais leve, sabe? Para os alunos, assim. Então, a arte ajuda muito, muito. Uma coisa que eles têm muita dificuldade é a fisiologia do sistema renal. E aí, tem um afresco também do Michelangelo, também da Capela, que ele está fazendo uma menção da Bíblia, que é da separação da água e do firmamento. Né? Legal. E aí tem algumas reinterpretações onde você pode observar ali que Michelangelo pode ser, porque ele tinha muito conhecimento de anatomia, que ele quis ali fazer uma alusão à anatomia renal, né? E aí faz todo sentido, e aí eu mostro isso para eles, né? Esse afresco, mostro para eles que tem ali uma parte em que eu posso interpretar ali como sendo a anatomia do rim, né? Então dá para ver o cálice, dá para ver, né, várias estruturas, a pelve e tal, nesse afresco. Claro, a sua interpretação, né? Mas isso ganha força de falar, mas será que ele quis dizer isso mesmo? No fato de que o próprio Michelangelo, ele tinha, né, uma alteração renal, ele tinha pedra nos rins, né? Tem várias cartas, eu mostro as cartas nas aulas do Michelangelo, reclamando das dores que ele tinha e que ele foi tratado por um médico, né? Na época era muito conhecido, professor de anatomia. Então, assim, trazendo tudo isso, eu acho que eu faço com que fique muito mais suave depois disso. Eu trago um contexto, a gente fala, mostro as cartas do Michelangelo para eles, tal. Eu acho que isso torna muito mais suave na sequência explicar, então, eu falo hemodinâmica renal. Sim. E Michelangelo, especificamente, oportuniza uma outra coisa interessante, né? Porque dentro dessa dinâmica científica dos desenhos que ele se propunha fazer, ou da representação da anatomia humana, tem muito uma questão da relação do homem com Deus, né?
que parece, muitas vezes, para o consenso comum, especialmente nessa época de polarização, que a universidade é inimiga da religião ou que a religião é inimiga da universidade. E eu acho que tem espaço para tudo. São coisas que explicam as mesmas coisas de maneiras diferentes, né? Eu concordo com você. E que não se complica, assim, não é o que a religião não explica que é o que explica a ciência e seria apequenar a ciência ou apequenar a religião, né? Independente de qual ela seja, né? Então hoje isso está tão estranhamente difundido, né? De que a universidade é inimiga da relação com a religião e etc. E não pode ter, né, a predileção de uma religião em relação à outra, porque uma está na moda, a outra não está. E essa polarização tem gerado muito essa imbricação de repente afastar, de achar que a igreja que a religião, independente de qual seja a ciência, ou a religião e a universidade são inimigas, quando na verdade isso não é verdade. Não, elas podem atuar juntas, né? Sim. E eu vou dar minha resposta como uma pessoa comum, né? Muito bem-vinda. Para mim, ninguém é dono da verdade, né? Então, eu sempre levo assim. E eu trago, inclusive, porque você tem muitos conceitos, assim, da história da fisiologia, você tem muitos conceitos bíblicos que estão extremamente junto com a história da fisiologia, em muitos aspectos, sobretudo a história da fisiologia do sistema respiratório. E eu trago isso para a sala de aula, sabe? É interessante, né? E eu observo... Isso é usado também. E eu observo que aqueles alunos que são mais religiosos, eles adoram. Sim. Né? Sim. Então, vê se, poxa, tem relação tem que ter espaço também, para ele né? também. Tem que ter espaço para ele também na olha aí universidade. ela falando, né? Né? Então, eu falo, eu sempre começo as minhas aulas com... Aí fomos para outro lado. Sempre começo com história da fisiologia, né? Sim. Então tem muita correlação, né? A história da fisiologia com algumas passagens bíblicas, né? As próprias doenças, né? Epilepsia sempre está em várias, tem isso, em várias, né? E já foi uma ideia que você me deu, isso eu nunca explorei. Mas pode. Porque são várias, porque a chamada doença, eu digo porque faz parte do meu trabalho de pesquisa em si, né? E é uma doença que está muito ali relacionada a diferentes circunstâncias na Bíblia, né? É uma doença que já era, assim, que não era conhecida como é conhecida hoje, mas que já está relatada há muitos e muitos anos, né? Sim, e você sabe uma coisa que eu faço muito na aula, porque a ciência, ela depende sempre do seu tempo, sim, né? Então, de como se chegou àquela conclusão. Uhum. Então, a ciência, ela pode... as verdades, né? Elas podem elas são alteradas. São reescritas, são relidas, né? São, exatamente. Então, eu mostro muito isso nas aulas, assim, principalmente como eu trago muita história da fisiologia, uhum, então você vê que muitas interpretações ou muitos conceitos científicos, eles estavam não errados, mas eles estavam equivocados ou incompletos, né? Então, eu trago isso e, ao mesmo tempo, eu trago... isso é muito nítido, né? Se você for falar a história da fisiologia, sistema cardiovascular, sistema respiratório, sobretudo, e tem uma relação direta com o pensamento da religião na época, né? Então, sim, eu trago isso, que nenhum nem outro, sabe? Sim. Tudo é uma questão de você interpretar, é a época que você está falando e vivendo aquilo, né? Então, não se tem uma verdade absoluta, então eu trago bastante isso para a sala de aula. E como eu disse, uns alunos gostam muito. Que legal, que bom. E eu gosto sempre de suscitar discussões que vão além, aspectos, né? Eu gosto bastante, assim. Aí, saindo dessa questão da religião, uma coisa, por exemplo, que eu comecei a fazer em sala de aula, que eles gostam muito, como eu dou aula de reprodutor feminino, então, eu vou falar do ciclo menstrual. E uma coisa que eu trago, coincidentemente, eu acabei lendo isso, né? E falei, vou colocar em sala de aula, que é um relatório da ONU falando sobre a pobreza menstrual, que era uma coisa que eu desconhecia, né? Que algumas mulheres têm toda uma dificuldade, meninas, né? Principalmente em fase escolar, né? Como é um tabu a menstruação, é um tabu tão grande que isso causa, inclusive, evasão escolar, sim, né?
Então, porque a menina fica se sentindo, tem vergonha, né? Sim. Não sabe lidar com aquilo, e as pessoas ao redor também não, e ela acaba não indo à escola, não tem dinheiro para comprar um mods, não tem condições, né? Então eu trago isso para a sala de aula e a gente discute isso no final, né? Que eu falo sobre, termina o ciclo menstrual e a gente vai falar disso. E eu vejo assim, tem aqueles alunos que ficam quietinhos, isso eu pude perceber esse semestre, inclusive, aqueles alunos quietinhos que pouco, assim, né, na aula, né, pouco, assim, perguntam, pouco participam, super participaram da discussão, querendo contar relatos, né, já aconteceu isso, de ter essa questão da pobreza menstrual na cidade que eu moro e tal. E uma coisa, Renê, que é importante, isso não é só a fisiologia, não. Eu acho que toda a disciplina, como as nossas disciplinas são extremamente fragmentadas, o aluno ele tem pouca familiaridade, proximidade com aquilo que é falado, né? Imagina explicar bioquímica. Está completamente fora da realidade. É fisiologia. Da fisiologia. Uma é indissociável da outra. E assim, às vezes eu explico fisiologia, por exemplo, eu vou falar do ciclo menstrual, que é uma coisa... Claro, isso aí é até mais fácil. Peguei um exemplo fácil, porque toda a pessoa que menstrua, eu tenho lá vários na sala de aula, vão se identificar com aquela minha aula. Mas tem aulas que não tem identificação nenhuma. Então, quando eu trago algumas questões como essa para a sala de aula, o aluno tem a identificação com o tema, é claro que ele vai participar, porque traz familiaridade para ele, né? Como eu pude observar com embora estivesse falando sobre o ciclo menstrual, que é uma coisa muito mais conhecida e do dia a dia, mas aí como eu trouxe esse tema, eu tive participação de alunos que não, sabe, sempre super quietos, e falando, e eu observei isso, eu trouxe uma questão do dia a dia dele, da vida dele, aí ele pôde se manifestar aqui, né, e quem sabe agora na próxima aula ele vai se manifestar em relação a questões, né, de fisiologia e tal. Isso é muito legal. E a fisioarte numa única palavra? Pode pensar. Que difícil, né, essa pergunta assim, porque para mim ela é tanta coisa, aí uma única palavra eu tenho dificuldade para resumi-la, né, porque como eu disse, a fisioarte ela começou como um projeto para estimular os alunos, né, a estudarem e também facilitar o meu ensino da fisiologia, se transformou num projeto de ensino, né, de fisiologia, um projeto de extensão. E hoje eu tenho, inclusive, 2 alunas de mestrado, fazendo mestrado em ensino de fisiologia, trabalhando com fisiologia e arte, né? Legal. Então eu tenho muita dificuldade de resumir de escolher uma só, palavra, talvez amor, inovação, né? Isso. Tá certo. Professora, já indo para o encaminhamento final e já para os agradecimentos, uma pergunta um pouco mais pessoal. O Raul já se beneficiou, o Raul, seu filho, sim, deve ter pouca idade ainda, quase 10 anos. 12 anos. Ele já se beneficiou de alguma coisa da fisioarte? Ele já foi tocado de uma maneira diferente pela fisioarte? Essa é a primeira pergunta. A última é, o que a mãe e doutora e cientista Josi deixaria de recado para o Raul com 20 anos? Que pergunta interessante. Bom, em relação a ele se beneficiar, o meu filho, o Raul, ele é autista e ele tem dificuldade de comunicação, né? E teve uma época, quando eu comecei a trabalhar com extensão, ele estava mais ou menos com 7 para 8 anos, que foi quando ele teve o diagnóstico, né? Ele teve um diagnóstico tardio. E eu fui fazer uma exposição na escola dele. E quando eu fui fazer essa exposição na escola dele, isso até uma professora que me chamou a atenção, porque na hora era tanto assim, são tantas crianças, você fica tão envolvido que eu não conseguiria dar atenção exclusivamente para o meu filho. Mas aí uma professora chamou a atenção dizendo assim, olha como o Raul tá orgulhoso, sabe, assim, o tempo inteiro ele querendo dizer para as crianças que era a mãe dele, claro, sabe, claro. Então eu
pude ver isso, assim, né? O meu filho se comunicando, se expressando, né? Assim, todo assim, querendo, né? Então, eu acho que isso facilitou muito, assim, até a interação dele com as crianças, né? Mas isso porque eu fui para a escola dele, eu fui, né? Que legal. E assim, ele vai, muitas vezes, assim, hoje ele já está com 12 anos, né? Eu já não tenho mais ele já sabe, né? Se quer ou não, se vai ou não, tal. Mas esse foi um exemplo, assim, que eu lembro dele ter se beneficiado com isso, né? De ter a mãe ali, e eu me lembro também dele, como assim, muitas dessas obras que eu já não tenho mais onde colocar, ficam na minha casa, então ele conhece muitas delas, se diverte, né? Com todas elas, muitas delas ele conhece, ele é curioso, ele pergunta, eu explico, e ele tá... Olha só a cultura devolvendo para sua ele casa. explicando para as crianças, né, também já vi isso, assim, quando vou fazer exposições e tal. Então, é isso, assim, que o Raul pôde, né, se beneficiar da fisioarte, né? É isso. E a outra pergunta foi... Era qual recado deixar para ele quando ele tiver 20 anos? Uma mãe cientista falando para o filho daqui a 8 anos. Pode ser qualquer recado. Né? Eu sei, eu tenho dificuldade de dar como mãe, né? Que ele seja, assim, o que ele quiser ser, e dentro disso que ele seja bom para ele e bom para os outros. É o que eu, na verdade, sempre digo para ele, né? Eu sempre falo, filho, você pode ser o que você quiser, mas dentro disso você tem que ser bom com você mesmo e bom com os outros. É isso. Muito legal. Professora, muito obrigado. Obrigada. Eu adorei, nossa. Para a gente foi também um prazer enorme, foi uma conversa que fluiu muito naturalmente e é isso que é legal. E também ver esse lado humano dos cientistas. Sim. Nem pude ter a oportunidade de falar dessa parte mais assim voltada, né, para a parte do que eu trabalho, né, de fato lá com a ciência que a gente faz lá no laboratório. Fica o convite para uma próxima oportunidade, com certeza. Mas isso é legal, né? Essa entrevista oportunizou também mostrar, né, essa parte pessoal do cientista, essa vibração com a motivação, com o amor de ensinar e etc. Porque a gente nunca deixou de ser professor, né? Não. Então, não. Então eu lhe agradeço muito pela entrevista e pela conversa tão agradável. Eu agradeço muito também, sabe? Foi um papo muito gostoso. Muito obrigada. Essa oportunidade é muito importante, assim, para mim, porque eu acho importante... divulgar, sabe, essas atividades assim que a gente faz, e é um prazer para mim sempre poder falar da fisioarte. Eu agradeço você, Renê, agradeço a minha amiga Fabiana, né, que está aqui também nos acompanhando, os meninos. Então, assim, muito obrigada. Foi um grande prazer. Obrigada. Obrigado. A gente se despede por aqui e até uma próxima oportunidade. Obrigada.